33, né? 33 aí no item A, né? Tá pedindo para a gente calcular, né? Dadas as funções f e g, tá pedindo para calcular a função f bola g de x, a função f composta com g. O que é isso por definição? É a função f de g de x. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui na função f, onde tiver x, você coloca g de x. Então fica assim, ó, 1 menos 3 vezes, aqui tem x, você coloca g de x, que é o cosseno de x. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Por quê? Essa aqui o conjunto é real e aqui também a função cosseno tem por domínio o conjunto dos números reais. Item B, o g bola f, g bola f de x. O que é isso? É o g de f de x, g de f de x. Agora você vai olhar para essa função aqui, onde tiver o x, você coloca o f de x. Então fica o cosseno de x, tira esse x, coloca 1 menos 3x. 1 menos 3x, tá? Nada de fazer distributivo aqui, pelo amor de Deus, tá, pessoal? 1 menos 3x aqui é um arco, É o cosseno desse arco e acabou. Nada de distributivo, acabou a questão. O domínio aqui da função também é o conjunto dos números reais. O item C, f bola f. F bola f de x. O que é isso por definição? É o f de x. Você olha para a função f, onde tem x, coloca a própria f de x. Vamos fazer uma passagem a mais. Isso é 1 menos 3 vezes, ó, aqui tem x, vou colocar o f de x. Pronto, isso é 1 menos 3 vezes. Quem é o f de x? Substitui agora, ó, 1 menos 3x. Estou fazendo uma passagem a mais para entender bem esse negócio. Aqui nós vamos fazer distributiva, 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, e menos 3 vezes menos 3x vai dar mais 9x. Finalizando, isso é 9x, 1 menos 3 menos 2. E o domínio da função aqui é o conjunto dos números reais. Aí, que bacana. Item D, a função g bola g de x. G composta com g. Isso é, por definição, g de x. Então, você vem aqui para a função g, ó, onde tiver o x, você vai colocar a própria g. Então, vai ser o quê? Cosseno de quem? De g de x. Estou fazendo uma passagem a mais, ó. Estou vindo aqui na função cosseno, onde tem o x, eu vou colocar a própria g de x. Bom, mas quem é g de x? É o cosseno de x. Então, isso vai ficar cosseno de x. Ah, pessoal, olha só. Isso aqui é diferente de cosseno de x vezes cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. Ao quadrado de x. Ah, várias observações aqui, olha só. Isso aqui é cosseno ao quadrado de x, que é diferente de cosseno de x ao quadrado, que é igual a cosseno de x vezes x. Ah, ó, vários detalhes aqui, ó. Cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. Você está multiplicando dois cossenos, tá? E o cosseno ao quadrado de x é diferente de cosseno de x ao quadrado. Aqui é o cosseno que está ao quadrado, aqui é o arco que está ao quadrado. Tá? O cosseno de x ao quadrado, o arco elevado ao quadrado, é assim, o cosseno de x vezes x. Tá? E aí eu quero chamar a sua atenção que isso aqui também é diferente disso. Você não pode fazer distributivo, nada não. Isso aqui é o cosseno de um arco. De qual arco? Esse aqui, de cosseno de x. Acabou. 34, dadas f e g, calcular aqui, né, no item A função f composta com g de x. O que é isso? É o f de g de x. Como proceder? Você olha aqui para a função f, que é essa aqui. Onde tiver x, você coloca a função g, que é essa raiz aqui. Então, ó, olha aqui para a função f. O que é a função f? É a raiz quadrada de x. Só que no lugar desse x, você vai colocar a função g, que é raiz cúbica de 1 menos x. Muito bem, muito bem. E aí, uma raiz quadrada de uma raiz cúbica é uma raiz sexta. Raiz
sexta de 1 menos x. Raiz sexta de 1 menos x. Muito bem, muito bem. Qual é o domínio dessa função? Observe que o que eu obtive aqui foi raiz sexta de 1 menos x, Então, me deparei aqui com uma raiz de índice par. O que tem que acontecer com o seu radicando? Tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, você coloca aqui, ó, 1 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa, então, que menos x maior ou igual a menos 1, né? E aí você multiplica por menos 1 e obtém x menor ou igual a 1. Portanto, o domínio da função, dessa função, vai ser os números menores ou iguais a 1. Escrevendo na forma de intervalo, é assim, ó, de menos infinito até 1. Pronto, esse é o domínio da função. Seguinte, b. O que é o b? A função g é composta com f de x. O que é isso mesmo? É g de f de x. G de f de x. Então agora você vai olhar para a função g, tá vendo aqui? Onde tem x, você vai colocar a função f. Então fica o quê? Raiz cúbica de 1 menos x. Onde tem x, você coloca a função f, que é raiz de x. Bom, agora vamos analisar essa função. Olha só, aqui a gente tem uma raiz cúbica, então o radicando dessa raiz cúbica pode ser número positivo, negativo, zero, né? Radicando de raiz cúbica de números, de qualquer número real, a gente consegue calcular, sem problema nenhum. Então, não nos preocupa essa raiz cúbica, o que nos preocupa é essa raiz aqui dentro, ó, raiz quadrada, não é verdade? Ó, uma raiz quadrada, o seu radicando tem que ser um número maior ou igual a zero. Então aqui a gente deve ter x maior ou igual a zero. Não pode aparecer aqui dentro números negativos, porque raiz quadrada de números negativos não existe. Então, isso está me dizendo que o domínio da função são os x maiores ou iguais a zero, são os x reais maiores ou iguais a zero. Logo, o domínio aqui, ó, vai ser um intervalo de 0 até mais infinito, que é a mesma coisa que escrever x pertence a R tal que x maior ou igual a zero. Aqui. Item C. O que está pedindo aí no item C agora? No item C é o f composta com f de x. O que é isso? É o f de x. Então, você vai olhar aqui para a função f, onde tem x, coloca a própria f. Devagarzinho para você entender. Aqui vai ficar raiz quadrada. Aqui tem x, você coloca a própria f. Vou fazer uma passagem a mais, ó. Só para você entender, tá? O f de x. Eu vim aqui na função f, onde tinha x, eu coloquei o f de x. Agora você substitui. Quem é f de x? O f de x é o raiz de x. Raiz de x vai dar raiz quarta de x. Novamente, o que eu tenho aqui? Uma raiz de índice par. O radicando dessa raiz tem que ser um número maior ou igual a zero. O x tem que ser maior ou igual a zero. Logo, o domínio dessa função é um intervalo que vai de 0 até mais infinito. O mesmo do de cima, né? O mesmo do de cima. Item D. No item D, o que a gente tem? O g composta com g. G composta com g de x. O que é isso? É o g de x. O que você vai fazer? Você vai olhar para a função g, que é essa aqui, ó. Olha para a função g. Onde tiver x, você vai colocar a própria g. Vou fazer uma passagem a mais também. Isso é raiz cúbica de 1 menos... Opa, aqui tem x, eu coloco g de x. Isso é igual a quem? A raiz cúbica de 1 menos... Agora eu substituo. Ó. Onde tem g de x, eu coloco esse valor aqui, né? Que é o valor dela, raiz cúbica de 1 menos x. Bom, agora observe que eu tenho aqui raiz de índice ímpar. Então, não tem por que se preocupar, né? A gente tem que se preocupar com raiz de índice par. Raiz de índice ímpar, como existe raiz de índice ímpar de qualquer número, zero, positivo, negativo, o domínio aqui é o conjunto dos números reais. A menos que a raiz de índice ímpar apareça no denominador de uma fração. Aí a gente tem que ter cuidado de que o radicando ali tem que ser diferente de zero, tá? Então, o domínio da função aqui é o conjunto dos números reais.